Vamos fazer um teste com o ChatGPT. Gente, desculpa eu não gravar meu rosto. Meu aplicativo de gravação da tela do celular não tem essa opção, acredita? Vou ter que baixar outro. Mas, enfim, uma hora eu faço isso. Então, vamos fazer uma simulação. O que eu tô querendo fazer? Eu quero colocar R$ 800 por mês em Tesouro Selic ou CDB. Vamos ver o que ele fala pra gente. Quando chego em 25 mil, que é o valor da minha reserva de emergência, né? Vamos ver o que o ChatGPT diz. Se você investir 800 por mês, 100% CDI, um cenário de rendimento de 12%, 25 a 27 meses. Então, 2 anos dá 24 meses, então um pouquinho mais de 2 anos, né? 2 anos e 6 meses aí. Aqui fala, ó, 2 anos e 2 meses aqui embaixo. 2 anos e 2 meses. Se usar 13º, renda do YouTube não vai dar certo. Porque não tem renda do YouTube ainda. Vou colocar IC, colocar 1.500, 13º e 1.500 de férias. Por quê? Porque daí eu poderia trabalhar nas férias e conseguir esses 1.500 para pagar as dívidas ali, né? Ou eu pago as dívidas normal e consigo 1.500 durante as férias só para colocar como um balão. Então vamos ver, são 800 por mês, mais 1.500 nas férias e 1.500 no 13º. Se você investir 800 por mês, 1.500 13º e 1.500 de férias, aí ele fala que chega nesse valor aí, 12.600 por ano. Com rentabilidade, menos de 2 anos. Olha só que interessante, menos de 2 anos. Interessante. E aí depois, né? Aí, após isso, se eu investir, vamos chutar alto aí, vamos supor que eu tenho um bico, consiga mais um bico, consigo um salário de R$ 2.000 no bico. Então, coloco 2.000 por 6 anos. A rentabilidade de 12%. Vamos fazer o seguinte. Em 6 anos, sendo que parte vai estar em ações de crescimento e Bitcoin. Por que isso? Porque vou estar usando o próprio ChatGPT para pesquisar essas ações que pagam mais, sabe? Então vou colocar buscando rentabilidade acima de 13%. Isso. Vamos ver como fica assim. Então, fazendo uma estimativa, você forma primeiro uma reserva de emergência de 25 mil, depois passa a investir 2.000 por mês durante 6 anos, 72 meses. Busca uma rentabilidade de 3% ao ano, isso não é garantido, especialmente porque ações de crescimento e Bitcoin podem render muito mais ou muito menos. Dessas condições,
O valor estimado é de 200 a 220, somando a reserva de 25 mil. Agora vem uma parte muito interessante que eu estava vendo nos vídeos hoje. O vídeo da Eutonilda, vídeo do cara da riqueza, o Diego da cara da riqueza, né? E eu acho que até o irmão pobre estava falando, né? Então, ele estava falando sobre deixar, depois de formar um montante, deixar lá por um tempo. Então, vou falar aqui, ó. E se eu deixar esses 200 mil, né? 200 mil rendendo sem novos aportes. Então vai levar 2 da reserva, mais 6, dá 8. Eu quero me aposentar em 20, 25 anos. Então eu vou colocar 25 anos. Então isso vai ter que render por... Ó, os vizinhos tocando música. Então ele vai ter que render por mais de 15 anos. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar por 18 anos. 18, 19, 20, mas isso, vamos deixar 18 anos. Vamos ver como que vai ficar. Então, se tiver 200 mil investidos e não fizer mais nenhum aporte durante 18 anos, o resultado dependerá da rentabilidade média anual, assumindo uma média de 3% ao ano, valor inicial de 200, aporte zero, prazo de 18 anos, valor final estimado 1,8 milhão. 1,8 milhão é ruim. 1,8 milhão é bem ruim. Mas se continuar aportando pelos 18 anos, o patrimônio final poderia ficar muito maior, ultrapassando alguns milhões. Ó, por que é ruim 1,8 milhão, né? 1,8 milhão hoje em dia é bom, né? Tá. Esse montante gera quanto de renda passiva, que é a renda que eu vou usar para viver de renda, certo? Então depende, ele fala que o ideal é viver com 4%. 4% rende 6 mil ao mês. Hoje em dia 6 mil reais é uma grana bem boa, mas olha só. 6 mil reais em daqui 18, 20, em 25 anos. Igual, oh meu Deus, é igual a quanto hoje? Lembra que a gente está falando do valor lá no futuro, né? Então 6 mil reais em 25 anos é igual a quanto hoje? Seria como que a gente viveria no futuro com o equivalente, sabe? Então vamos ver. Depende da inflação média do período. Se a inflação ficar em 4, 5%, que é o esperado, vai ver, ó, a 1.700 de hoje. 1.700 de hoje é difícil de ver. Se você tenha carro próprio, casa própria, às vezes 1.700 você gasta no mercado, mas vamos supor que a pessoa gaste 1.000 no mercado, água e luz, é muito apertado viver com 1.800. 1.700, 1.800 é muito apertado. E esses 6 mil no futuro vai equivaler a isso. Então não dá certo. Não dá certo ficar sem aportar. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar assim, ó. Vou aportar. Então. 800. Opa, vamos fazer um ajuste aqui. Quem consegue 800, consegue 850, né? 800 reais por mês.
férias, R$ 1.500. 13º, R$ 1.500. E após formar reserva de emergência de 25.000, aportar, vamos tentar 1.800 por mês, mais 1.500 no 13º e nas férias. Como ficaria? Interessante, né? Vamos ver como seria esse plano. Então, fase 1, formar reserva de emergência. Chega nos 25 em 19 a 21 meses, 2 anos. Fase 2, construção de patrimônio, 1.800 mais 1.500 de férias, 1.500 13º, dá 3.000. Vamos ver, 24.600 por ano. A 13%, em 10 anos dá R$500 mil. Em 20 anos dá 2,5 milhões. Que a gente viu que dá uma rentabilidade de 12 mil, né? 12, 13 mil. Então, em 25 anos dá 5 a 7 milhões. Isso gera quanto de renda passiva e quanto seria hoje? Vamos ver se tem uma rentabilidade boa. 5, 7 milhões, renderia de 16 a 23 mil. Então, 16 a 23 mil seria cerca de 6 a 8 mil reais de hoje. Isso aqui já fica interessante. Porque mesmo que tenha variação no custo de vida, né, uma pessoa com 6 mil reais consegue viver razoavelmente bem até numa cidade cara do Brasil. O que pode subir demais para a estratosfera? Alimentação e moradia. Como eu já estou pagando a casa própria, eu já travei o meu custo com moradia. Então, provavelmente, ele vai pesar cada vez menos no meu orçamento. Então, vou ter que me preocupar mais com alimentação. E isso aqui está bem dentro dos meus planos. Então, provavelmente, esse vai ser o próximo passo depois. 1.800 por mês, 1.500 a cada 6 meses. Então é isso, por ser só um planejamento mesmo. Com base no que o pessoal falou, eles podem parar de investir, eu não. Não por enquanto, pelo menos. Obrigado por assistir, deixa um like, deixa um comentário também que fortalece bastante. E até mais.